Fala, povo de Deus, hoje eu quero trazer um devocional para vocês, baseado em Gênesis capítulo 32, uma história muito conhecida de Jacó em Peniel. A Bíblia vai dizer no verso 31 do capítulo 32 o seguinte: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Cara, esse texto ele traz uma reflexão muito grande para mim sobre uma luta que Jacó teve com um anjo, e não apenas com um anjo, na verdade aquilo lá era uma teofania, ou seja, era o próprio Deus que estava lutando com Jacó, mas em um corpo mais limitado, para que Jacó pudesse ter uma experiência pessoal com Deus. E ele tem uma luta ali com Deus, e a Bíblia vai dizer que Deus transforma Jacó. Mas antes disso a gente precisa entender um pouco quem era Jacó. Jacó era um homem que o seu próprio nome significava mentiroso, trapaceiro. Ele foi um homem que comprou o direito de primogenitura do seu irmão. E não apenas isso, ele roubou a bênção do pai dele, que iria ser sobre o irmão dele, mas na verdade ele pegou a bênção, cara, no lugar do pai dele. E Jacó sempre viveu uma vida assim. É tão interessante que o contexto que Jacó viveu, que Jacó ele traz um turvilhão de brigas, de discussões para sua família, velho. É tão tenso isso que Esaú, ele desejava matar o seu irmão. Cara, imagina só, quando o pai morresse, ele iria matar o seu irmão, porque ele queria se vingar do que Jacó havia feito durante a vida inteira com ele. E é interessante que Jacó ele vai para a casa do seu irmão, da casa do seu tio, ele vai para a casa do seu tio e ali ele começa a ter uma vida, ele casa, ele tem filhos, e ele começa a ser prosperado por Deus, ele começa a ser transformado por Deus. Mas existia uma coisa que Jacó ainda não havia sido mudado, ele precisava ser mudado em algo ainda. O seu nome precisava ser mudado. Ou seja, eu aprendo em Deus que nós precisamos ser marcados por Ele em coisas específicas. Nós precisamos nos abrir para Deus e deixar que Deus trate em nós coisas específicas. Por quê? Porque muitas vezes nós entregamos a Deus superficialmente, parcialmente, mas existem coisinhas pequenas, específicas que Deus precisa transformar você. É interessante, no verso 22 vai dizer que Jacó atravessa com suas duas mulheres, seus 11 filhos, o Val de Jaboque, o Val de Jaboque como se fosse um riozinho que a água batia ali mais ou menos no meio da canela. E atravessa com a sua família, e ele vê um homem. E o contexto histórico, se você for ler essa passagem, é como se aquele homem fosse um inimigo. E Jacó vai para cima daquele homem, querendo defender a sua família, e ele agarra aquele homem e começa a lutar com aquele homem, e ele descobre que aquele homem não era um homem comum. Aquele homem tinha um cunho celestial, aquele homem vinha dos céus. Ele começa a lutar com aquele homem, lutando, e vai amanhecer o dia. Aquele anjo vira para ele e diz assim: me solte que vai amanhecer o dia. E aí Jacó vira para aquele anjo e diz: eu só vou te soltar se você me abençoar. E é interessante que a bênção que Jacó queria era uma bênção de quê? De livramento. Por quê? Porque logo após amanhecer o dia, ele iria encontrar com seu irmão. Mas Deus não queria dar um livramento para Jacó das mãos do seu irmão. Deus queria dar um livramento para Jacó dele mesmo. Jacó precisava ser liberto dele mesmo. Ele precisava mudar de nome, precisava mudar de postura, porque o seu histórico de vida era um histórico de mentiroso, de um cara que pecava contra Deus, mentindo, roubando as outras pessoas e traindo a confiança da sua própria família. E é interessante que a Bíblia vai dizer que o anjo pergunta para ele: qual o seu nome? E nesse momento a Bíblia dá uma pausa. Qual o seu nome? É como se Jacó respirasse fundo e: cara, o que eu respondo agora? E aí ele vai responder: meu nome é Jacó. E aí Deus vai virar para ele e dizer assim: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, pois lutaste com Deus e prevaleceste. Deus vai dar uma palavra para ele, não que ele venceu a Deus, mas sim que ele venceu a si mesmo. Jacó precisava vencer a si mesmo. E é tão interessante que no verso 31 vai dizer que Jacó sai mancando. Cara, ele sai mancando de dentro daquele riozinho ali, ele passa e ele amanhece o dia. E a Bíblia diz que ele tá com um cajadinho dele lá e vai a bengala, mancando. E a partir daquele dia ele começou a manquejar. E é tão interessante que o contexto bíblico vai dizer que as pessoas não comiam mais a parte da carne do boi, porque se referia a Jacó. E o que eu aprendo com isso? Que muitas vezes Deus vai nos marcar. Muitas vezes Deus vai marcar você especificamente. E essa marca vai trazer para você um reflexo daquilo que Deus fez dentro de você. Deus não queria mudar Jacó para que Jacó fosse falar com Esaú e ficasse tudo bem com a família. Deus queria mudar Jacó para prosperar Jacó, para tornar Jacó uma grande nação. E de Jacó vir José, e de José vir todo o contexto do êxodo e vir uma grande nação chamada Israel. Se Jacó não fosse transformado, eles continuariam
continuariam vivendo o mesmo estilo de vida. Porque é interessante que Abraão peca mentindo contra Deus, Isaac peca mentindo contra Deus e Jacó era o próprio mentiroso. Mas a partir do momento que Jacó ele foi transformado por Deus, a sua linhagem de vida, a sua família começou a ser transformada. E a vida de Jacó agora não é mais uma vida de Jacó, mas uma vida de Israel. Isso é muito lindo. Por quê? Porque o nome Israel agora é dado para uma nação. A partir de Jacó, agora todo o povo se chama Israel. Cara, para pensar comigo. Deus chamou Abraão. O povo poderia se chamar, sei lá, cidade de Abraão, povo de Abraão. Não, não era povo de Abraão, não era povo de Isaac. Porque Deus transformou, foi o nome de Jacó. E o nome de Jacó se perpetuou para uma nação inteira. Por quê? Porque ele precisava ser mudado em uma coisa específica. A sua vida, quando você se transformado totalmente de dentro para fora, nessa especificidade que Deus tem para tratar em você, vai transformar toda uma geração. Então deixe-se tratado por Deus. Talvez as marcas que Deus quer produzir em você vai ser algo que vai externar para outras pessoas. As pessoas podem até olhar para você e pensar assim, olha lá o manco, igual ridicularizado talvez Jacó, mas eu quero dizer algo para você, por mais que as pessoas te ridicularizem pelas marcas de Deus, o importante é que você está sendo transformado por Deus. Então não pare, não deixe esse Espírito de Deus parar de mover em você, muito pelo contrário, se entregue a Ele, deixe Ele se mover em você, seja transformado especificamente por Deus, seja marcado por Deus. É isso aí, tamo junto. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, é nóis.